Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina e essa é minha colega Maria Clara. Nós somos alunas do segundo ano do ensino médio e hoje a gente veio aqui para apresentar um pouco do nosso projeto interdisciplinar. Basicamente a gente vai falar sobre o funcionamento físico-químico das baterias de celular. O nosso professor orientador foi o professor de Química Roque Pinheiro, ele que nos ajudou a formular, enfim, pesquisar sobre todo o nosso trabalho. Então, para começar, por que as baterias de celular são frequentemente chamadas de baterias de íon lítio? Esse nome vem basicamente por conta da sua matéria-prima básica, que é o lítio. Então, o que faz o lítio ser tão especial? Basicamente, o lítio ele é capaz de produzir uma tensão 2 vezes maior do que outras baterias, por exemplo, as de zinco-carbono. Então, isso significa que essas baterias de íons de lítio, elas proporcionam um tempo de uso muito mais longo, ou seja, a gente consegue mexer no celular, a bateria do celular dura muito mais tempo, sendo uma bateria de íon de lítio. E, além de tudo, elas armazenam muito mais energia. Então, por exemplo, a gente consegue, se a gente tivesse uma bateria de zinco-carbono, por exemplo, a gente teria muito menos tempo de uso do telefone do que a gente tem com as baterias de íons de lítio. Atualmente, existe uma grande variedade de baterias de celular no mercado. As principais são íon lítio, níquel híbrido, lítio polímero e níquel cádmio. Mas por que as de íon lítio são as mais comuns? Então, elas são as mais viáveis para fabricar e elas possuem um tempo de recarga muito curto. Por exemplo, em muitos casos, você pode carregar o celular até 80% em um curto período de tempo. Além disso, elas possuem uma vida útil mais longa e elas armazenam mais energia do que as outras. Então, vamos colocar isso em uma perspectiva. Vamos pegar de exemplo uma bateria de níquel-cádmio. Basicamente, se essa bateria fosse utilizada no nosso telefone, a gente teria mais tempo de recarga, ou seja, ela teria que ficar mais tempo carregando, seria um tempo muito maior. Ela é menos eficiente, menos prática e ela tem menos capacidade de armazenamento. Então, como a realidade, as baterias de íons de lítio, que são as que os nossos celulares possuem, elas têm menos tempo de recarga, então a gente consegue deixar o celular na tomada carregando por muito menos tempo. Elas são muito mais eficientes, muito mais práticas e elas têm muito mais capacidade de armazenamento. Então, as baterias de celular, majoritariamente de íon de lítio, elas basicamente convertem energia química em energia elétrica. Mas como isso funciona? Então, para a gente entender, a gente tem que pensar que a gente tem algumas partes, alguns componentes que são essenciais para a gente entender o funcionamento físico-químico. O anodo, o catodo, o eletrólito, o separador e os coletores de corrente. São esses os componentes que a gente vai falar agora para a gente conseguir entender. Primeiro temos o anodo, que atua basicamente como o polo negativo da bateria. Ele geralmente é feito de lítio, carbono e grafite e um polímero chamado fluoreto de polivinilideno. A gente também tem o catodo, ele é o eletrodo positivo e nele ocorre a redução, que no caso os elétrons eles são recebidos. E o catodo geralmente ele é composto de carbono, o grafita, e óxidos mistos, como por exemplo o lítio e o cobalto. Curiosidade. Cerca de 25% do cobalto produzido globalmente é destinado à fabricação de baterias. Mas devido a instabilidades geopolíticas nas regiões produtoras, os fabricantes estão tentando substituir o cobalto por metais mais baratos, como o níquel, o ferro e o manganês. Então, entre o anodo e o catodo, temos o eletrólito, que é uma solução de lítio dissolvido em solventes orgânicos que permite a condução de íons entre os dois eletrodos. Além disso, temos o separador, para garantir que não haja contato direto entre eles. Ele funciona como uma barreira entre o anodo e o catodo. Então, por fim, a gente tem os coletores de corrente. Eles geralmente são feitos de alumínio ou então de cobre. E a função deles, basicamente, é conectar o anodo e o catodo ao circuito externo. Então, eles conectam os dois ao circuito externo e permitem que a energia ela seja utilizada pelo dispositivo. O princípio básico é que a bateria permite que o fluxo de elétrons seja revertido do polo negativo para o polo positivo. Isso direciona a energia elétrica para a estrutura de lítio, onde ela é armazenada e convertida para carregar o celular. Então, o processo de fabricação dessas baterias, para a gente se situar um pouco.
No processo de fabricação, geralmente envolve a lixiviação dos componentes eletroativos, que são o anodo, o cátodo e o eletrólito. Basicamente, então, eles utilizam um meio ácido, que é um ácido. Atualmente, eles utilizam um ácido inorgânico forte, como, por exemplo, o ácido sulfúrico. Porém, há algum tempo atrás, muitos pesquisadores, muitos cientistas já estão tentando substituir esse ácido inorgânico forte para um ácido orgânico, porque ele é menos prejudicial e os componentes dele são menos corrosivos. A inovação, então, na fabricação dessas baterias, ela é crucial para que haja um desenvolvimento contínuo na tecnologia também e que possam também criar e descobrir baterias que sejam mais eficientes, mais práticas, mais tecnológicas e que sejam menos prejudiciais, principalmente ao meio ambiente. Então, essa inovação e essa busca por novos tipos de baterias, então, é justamente para isso. Tem a finalidade de procurar componentes que sejam menos prejudiciais, mais ecológicos, mais econômicos e mais sustentáveis. Então, durante o processo de carga, ocorre uma reação de redução no anodo, ou seja, é um processo de ganho de elétrons. Quando você usa seu celular, a bateria está em modo de descarga. Nesse momento, os íons deixam o anodo e passam a se localizar no cátodo através do eletrólito. Basicamente, a energia armazenada no anodo é convertida em energia elétrica, com que faz que o seu celular funcione. Então, como a Maria explicou, ela falou sobre como o nosso celular funciona quando a gente está utilizando ele ou quando ele está parado, enfim. E então agora eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona quando o nosso celular está na tomada, quando a gente está carregando a nossa bateria. Basicamente, uma corrente elétrica ela é aplicada sobre essa bateria. E essa força ela faz com que os íons de lítio se movam do cátodo para o anodo, através do eletrólito. E aí, no anodo, então, eles intercalam, os íons de lítio eles intercalam nas camadas de grafita e com isso eles armazenam mais energia química para posteriormente ser transformada em energia elétrica para o funcionamento do dispositivo. Então, esse foi o nosso podcast. Espero que tenha dado para entender um pouco mais sobre o funcionamento das baterias e o porquê que as de íon lítio são as mais comuns. E é isso.